Oi, Nayara, boa noite, a paz do Senhor. Vamos ver se vai dar certinho aqui. Luz, que todo impedimento caia por terra. Eita, glória, conseguimos. Glória a Deus. Pai do Senhor, boa noite. Senhor, meu amor, graças a Deus que conseguimos, porque já teve live aqui que tivemos até que desistir, porque a pessoa não conseguia entrar. Deu tudo certo, para a honra e glória de Deus, né? Seja bem-vinda, paz do Senhor. Paz do Quem foi, Senhor. quem foi entrando aí, vai compartilhando a live. Estaremos agora orando para a gente, né, dar início. Convidar o convidado especial, né, para estar nessa sala, porque a partir de agora não será somente uma sala virtual, mas também uma sala espiritual, uma Amém. sala onde nós vamos convidar o Espírito Santo e creio que o Espírito Santo ele vai falar conosco através da sua vida, Amém. no nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui ainda diante de Ti, Senhor. Quero te pedir mais uma vez, Senhor. Pai querido, para te entregar nas tuas mãos, Senhor, essa live, esse momento, Pai, que nós tiramos aqui contigo. Pai querido, aqui está a tua serva, Pai, que estará ministrando a tua palavra, que nessa noite, Pai querido, Senhor, vem usá-la, meu Pai, capacitá-la, Senhor, que nós possamos ouvir não aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos para alimentar a nossa alma, Senhor. Use ela, meu Pai, com autoridade, com unção, com ousadia na tua presença, Senhor. Pai, que essa palavra venha ser como uma semente, Senhor. Então, prepare os corações nessa noite para receber essa semente, Senhor, e que nós possamos colher frutos, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, a partir de agora não será somente uma sala virtual, mas uma sala espiritual, aonde a tua presença se fará. E toda a honra e toda a glória será dado ao Senhor. Então leve, Senhor, essa live àqueles que precisam, Pai. Eu sempre digo e vou repetir, não é por números de pessoas que aqui poderiam passar. Sim, ficaríamos felizes se tivesse milhares de pessoas aqui. Mas se uma pessoa, Pai, for alcançada através desse propósito, desse projeto, é o suficiente para o Senhor fazer coisas grandes, Senhor. Então é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Amém. Senhor. Boa noite, Tainara está aqui conosco. Seja bem-vinda, Tainara. Que Deus abençoe. Vamos compartilhando essa live aí para que possa alcançar mais pessoas, para o Instagram entregar, né, essa live aí. Eu creio que já é bênção e um divisor de águas para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda, Nayara. Amém. Graça e Tá? Deixa eu ver paz. se usar, pode se apresentar e fica à vontade. Boa noite, né? Cumprimento a todos que estão, né, assistindo a essa live, né? Que possa chegar ao máximo de pessoas, né? Que o nome do Senhor possa ser glorificado aqui nessa noite, exaltado, né? Porque a honra e a glória, né, é toda dele, né? Eu me chamo Naira, né? Nós somos aqui de Fervedouro, congrego na AD Fervedouro aqui, pastoreado pelo pastor Paulo Fernando. E é onde nós estamos aqui para servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e fazendo a obra de Deus, né? Com êxito, né? Nós não somos merecedores de nada, mas pela graça e misericórdia dele, ele tem nos alcançado, feito em nós e através de nós, né? Pode continuar, tá, Naira? Fica à vontade. Nessa noite, eu quero deixar um texto bem conhecido, né, para nossa meditação, e é uma palavra bem conhecida, mas muito falou ao meu coração. E assim, é uma palavra que creio também que vai falar com muitos nessa noite, né? É uma palavra que nos chama a atenção para um tempo de oração, um tempo de busca, né? E o Senhor a todo momento, desde que foi feito, né, o convite da live, o Senhor falou comigo e tem falado sobre o trabalhar dele em cenários improváveis. E nessa noite, né, eu quero convidar quem está aí, né, assistindo, né, depois aqueles também que a live com certeza fica gravada depois, possa estar, né, também assistindo, que seja alcançado, que possam ser edificados por essa palavra. E a palavra que o Senhor, né, trouxe ao meu coração nessa noite está em 1 Samuel. O texto é um pouco grande,
Eu tentei ao máximo cortar algumas coisas, mas não tem como às vezes, e porque senão pedaço, a mensagem às vezes vai ficar vaga, e assim, nós vamos caminhando aqui, né, nesse texto, 1 Samuel, capítulo de número 1, nós vamos do verso 2 em diante, que vai nos dizer assim: Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porém ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, por isso não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e ele lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade, a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e o que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e passou o devido tempo. Teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. No versículo de número 21, vai dizer: Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, eu levarei para apresentar ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e o que o Senhor confirme a promessa que fez. Versículo de 27. Era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Amém? Vamos lá. É uma passagem, né, bem conhecida. E Eucana
né, mulher, tinha duas mulheres, né, Penina e Ana. E nós vamos ver alguns episódios, né, até o alcance do milagre de Ana, até a resposta da sua oração acontecer, até o milagre de Deus, né, ali ser gerado em Ana. E nós vemos que Penina, né, mulher de Elcana, ela teve filhos, né? E o interessante, né, dentro da palavra de Deus é que Penina estava ali realizada e só tinha um ponto, né? Ela queria de toda maneira irritar a Ana, provocar a Ana, e você vê que Ana se manter, a Bíblia não vai relatar em momento algum que Ana se revidava ou que Ana afrontava ou que Ana rebatia. E nós vemos assim um posicionamento diferente de Ana mediante a essa situação. E nós entendemos que as características de Elcana era irritar, era provocar, né? E zombar de Ana. Porém, Ana, né? Ela era estéril, né? E isso naquela época era um motivo de desonra muito grande. Então, assim, não somente algo que ela encontrava nela, mas cercada de uma sociedade, de um povo ali, vamos dizer, que para ela aquela mulher não tinha honra nenhuma. E a sua esterilidade que a gente vê, né? Isso era um sinal de vergonha. Mas nós vemos que Ana, em meio a esse cenário totalmente improvável, esse cenário que dentro de uma ótica humana, né, era impossível ser revertido, era, vamos dizer, né, pelo homem já não tinha jeito. Nós vemos um posicionamento de Ana mediante a essa situação, mediante a esse cenário. E alguns pontos me chamaram a atenção, né, durante toda essa trajetória, todo esse capítulo a qual nós lemos, né, que nós todos enfrentamos momentos, nós todos enfrentamos situações, adversidades, né, cada um com cenários diferentes, né, alguns enfrentam algumas adversidades na enfermidade, outros dentro de casa, no casamento, ou seus filhos. Então, nós entendemos que vários são os cenários, né? Por mais que o cenário aqui, a qual nós lemos nessa noite, fala de Ana, uma mulher estéril, né? Mas o Espírito Santo, ele ministrava meu coração de diversas áreas, a qual nós, como mulheres, devemos nos posicionar em oração, né? E Ana traz para nós algumas características, né? Algumas atitudes muito importantes para o cenário, para os dias a qual nós estamos vivendo, né? E até para o nosso viver, né? Porque a oração, ela não é somente um caminho até Deus em dias em que, vamos dizer, em que as coisas apertam. Mas eu falo que a oração, a meditação na palavra, ela tem que ser para nós um estilo de vida. Porque é nela que, né, nós encontramos todo o refúgio, é nela que nós encontramos a resposta, né, para todas as coisas em nossa vida. E nós vemos que, mediante a essas situações, esses momentos, né, eu imagino que Ana aqui, quando nós vamos lendo, né, alguns versículos, em que Ana orava e trazendo até para nós quantas vezes nós oramos, nós pedimos a Deus e parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não vai fazer, né? O tempo da espera, às vezes, nós como seres humanos, carnais, muitas das vezes nós não estamos prontos para esperar. Né? E nós vemos aqui que as situações que parece que Deus nem está ouvindo a nossa oração, mas nós sabemos que Deus tem escutado as nossas orações. Mesmo que às vezes, né? E nós queremos às vezes achar que o tempo é o nosso. Ele vai fazer no nosso jeito, da nossa vontade, e muitas das vezes esquecemos que é Ele quem faz,
é Ele quem pode, é Ele que está no controle de tudo, né? E tudo é debaixo da permissão dele, né? E diante dessa situação, vem aquela situação, quantas vezes nós oramos, mas será que nós oramos confiando mesmo, né? Quantas das vezes nós oramos, mas será que nós realmente estamos entregando verdadeiramente? Né? Então, vem alguns pontos que muitas das vezes nós oramos, mas nós confiamos, nós entregamos. E muitas das vezes nós oramos e queremos ensinar a Deus a como Ele deve trabalhar. Em quantas situações nós oramos ao Senhor entregando uma situação, ou oramos ao Senhor pedindo algo da parte dele sobre as nossas vidas, e nós simplesmente pedimos, mas nós esquecemos de confiar realmente, exercer a nossa fé mediante a isso tudo, né? E nós vemos que Ana, né, nos primeiros versículos aqui, é um cenário totalmente desfavorável, né? Através de situações onde era desonra, era um cenário ao qual ela era afrontada, e Ana permaneceu posicionada. Ana orava ao Senhor. E nós vemos que Deus, né, ele é um Deus que ama transformar o improvável em testemunho. E aqui nós vamos começar a entender o que esse posicionamento de Ana, né, nos traz, nos ensina, né? E é uma pergunta que veio muito ao meu coração nessa tarde também, em quem nós temos perseverado, né? Quantas das vezes é aquilo que eu acabei de relatar? Oramos, entregamos, mas não confiamos. Oramos, entregamos, mas não perseveramos. E a oração, ela é, vamos dizer assim, principal é perseverar. Perseverar em oração. É manter-se firme mesmo quando o cenário não está favorável. É permanecer firme mesmo que da parte do Senhor a resposta seja não. É saber continuar crendo que em um momento certo Ele é quem vai fazer, né? E Ana, mesmo sendo provocada, mesmo amargurada, porque a Bíblia vai dizer isso, que a Ana estava amargurada. Ana ainda encontrava forças para orar. E nós, né? Trazendo isso. Quantas das vezes no nosso momento de amargura a gente nem consegue orar? Ou quantas das vezes nós esperamos a situação às vezes ficar difícil para que aí nós venhamos nos derramar aos pés do Senhor. Ana, mesmo sendo provocada ali, ela, amargurada, ela se posicionou em oração. O outro ponto foi que no templo também, né, ela foi provada. Quando, na verdade, muitos não entendem o que é uma lágrima, o quanto você tem se derramado na presença do Senhor Jesus, quantas das vezes, né, nós não temos palavras para falar com o Senhor, mas nós sabemos que uma lágrima para Deus nossa é frase, é oração, né? E eu acredito que Deus ali, né, ele recebia cada lágrima de Ana como uma oração, né? Eu digo que, né, o livro de Salmos é um livro que fala de nós, né? E se nós formos parar para pensar o quanto é difícil nós fazermos um salmo daquilo em que nós estamos passando diariamente, né? Nós vemos salmista Davi, quando os salmos eram escritos, não é somente em vezes que estava tudo em gratidão, não. Porque te abates, ó minha alma? Quantas das vezes, Senhor, não afaste de mim a tua presença. Então nós pegamos assim, tantas palavras, né? Tantos salmos que falam ao nosso coração e que não foram escritos em dias em que o cenário estava favorável, não. Em que estava tudo bem, não. Foram salmos
que foram escritas em dias que o cenário realmente estava desfavorável, né? Onde para o homem muitas coisas já não tinham jeito mais, né? Onde para o homem já tinha decretado que o cenário ali era aquele, pronto, e acabou, né? E Ana, ela se encontrava em um cenário onde não somente o cenário de ser estéril, mas é pessoas provocando, pessoas falando, e imagino eu, né? Se nós formos parar, quantas vezes nós nos deparamos com situação, né, difíceis e as pessoas te perguntam assim, onde que está o teu Deus nessa hora? E aí a gente começa a parar, a pensar, e aí querendo provar a sua fé, querendo provar a nossa fé. E no templo, quando Ana ali, né, orando ao Senhor, a gente vê que Eli achava ali que ela estava embriagada, né? Mas é interessante, isso não foi capaz de interromper o clamor e a adoração de Ana ali naquele momento também. Ela respondeu a ele, né? Que não tinha vinho ali, ela não tinha bebida, ela não estava embriagada, a alma estava amargurada, mas ela orava ao Senhor ali, aquilo que Ana só falava em seu coração. Nós vemos aqui um quebrantamento de Ana, posicionando em oração de quebrantamento ao Senhor Jesus, né? Uma Ana, uma mulher temente a Deus, nós podemos dizer, né? Enfrentou a humilhação, provocação em casa, provocação fora, né? E a Bíblia não relata que Ana rebatia, né? Mas ela transformava a sua aflição em oração. Ela transformava, né, a aflição da alma. E ela se derramava aos pés daquele que realmente poderia resolver, solucionar o problema. Ela não somente orava, mas o que me chama muita atenção, ela orava, ela entregou e ela confirmou. E o que chama muita atenção é que antes mesmo de acontecer o milagre, antes mesmo de Deus entregar ali a vitória, Ana já fez um voto com Deus de consagrar. Eu vejo isso algo de ofertar uma atitude de gratidão. Eu vejo até que no versículo 19 aqui, dá para ver até uma culto e ação de graças aqui. Ó, leio para você ver. Após o clamor, eles adoraram ainda antes de receber. Então eu vejo assim, uma ação de gratidão. E quantas vezes nós temos orações respondidas, né? E nós ainda temos um certo tipo de ingratidão a Deus. Nós oramos em busca de resposta, nós oramos em busca de milagres, nós buscamos em busca de provisão, nós oramos a Deus em busca de renovo, nós oramos a Deus em busca de batismo de tudo. E quando acontece, né, Ana nos ensina nessa noite, né, através dessa palavra, que antes mesmo de acontecer, nós temos que ter um coração grato ao Senhor por tudo que Ele fez. E isso também nos mostra a situação de que se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer também, Ele continuará sendo Deus, né? E nós entendemos, né, que através da dor, né, ela ensina e ela faz parte do caminho do processo, né? E não é só porque eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, que eu vou estar livre da dor, ou eu vou estar livre da provação, os meus dias todos serão bons. Não é só por isso, né? Onde verdadeiramente nós temos derramado, né, a nossa dor. E nós entendemos que Ana levou a dor que ela sentia ali diretamente a Deus. Não houve mediação, né? Vamos dizer, mediador em nada. Ela
simplesmente ela entregou, ela levou diretamente aos pés, né, do Senhor Jesus. E aí, nesse tópico à frente, a gente vê o poder que a oração ela tem, né? Não é sobre uma oração bonita, com palavras lindas, mas é sobre uma oração realmente verdadeira, uma oração com sinceridade, né? Verdade. E Ana também nos mostra isso quando ela fala aqui, né? A Bíblia não vai relatar que Ana estava preocupada se estava, quem estava olhando, se ela estava chorando, que estava usando, vamos dizer aí, lindas palavras, mas a Bíblia vai dizer que ela realmente orava com o coração. Era um coração quebrantado, uma entrega total, né? Deus, ele ouve as orações que nascem realmente da nossa alma, né? E confiar antes de receber, isso é um ato de fé. É meio difícil, né? Mas é uma questão de posicionamento em nossa vida, né? Nós vemos que Deus responde no tempo certo, na hora certa, né? A demora de Deus em nos responder, né? Não é rejeição, não é não, mas sim uma preparação para que nós venhamos alcançar a nossa vitória, né? E Ana recebeu em oração e ela honrou ao nosso Deus em consagração, né? Ela orou, ela entregou, ela confiou e ela já o honrou em consagrar esse filho. Senhor, se o Senhor me der, né? Antes mesmo ela já o consagrou, que ele seria assim um instrumento na mão do Senhor, ele seria ali, né? Entregue ao Senhor para a obra do Senhor, né? E o que antes, né, era uma dor muito grande, virou um grande testemunho. E a dor, né? O que antes era lágrima, ela virou um cântico de vitória. E tantos outros pontos, né? A gente consegue ver nesse posicionamento de Ana em meio às adversidades e nós vemos como que o poder da oração ela tem poder mesmo, né? Através de Deus para abrir portas para a gente viver o extraordinário dele. Basta, né, o nosso posicionamento com Deus, né? De não desistir, de perseverar, de entregar, de sermos gratos, né? E levarmos tudo assim como Ana levou, né, para o Senhor. Sua dor, as suas provocações, as suas lágrimas, né? E Deus respondeu à oração de Ana, enviando, né, a Samuel. A gente não pode se esquecer nunca, né, que em lugares improváveis é só lugar onde Deus gosta de agir. E quantas vezes o Senhor operou ali em lugares improváveis na Bíblia? É uma passagem que eu gosto muito, né? Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, né? Quando Ezequiel fala, só tu podes, Senhor. Era só Deus em quem poderia trazer ali o Espírito, trazer vida, né? E ali nós entendemos que a mão do Senhor vai aonde a mão do médico não vai, aonde a mão do homem não vai, aonde o homem não vai, né? E o Senhor transformou aquilo ali, né? Aquele vale, né? E trouxe vida. Nós vimos Josafá em meio a peleja, né? Em guerra, né? Olhando ali aquele monte de homens, né? E Deus fala, né? Que nessa peleja não tereis que pelejar, mas ele já estava indo à frente.
E nós vemos também concepção de Isaac, né? Sara era estéril e de idade avançada. E quem poderia dizer não se Deus já tinha decretado algo do céu que sim, né? Então nós entendemos assim que todas as orações, né, ela tem a resposta. Em cenários a qual a gente acha que é improvável, Deus tem um sim, Deus tem milagre para fazer, Deus tem operado, Deus tem feito, né? E que o Espírito Santo de Deus, né, possa continuar nos guiando e que nós possamos realmente sermos mulheres posicionadas, né, perante o Senhor, mulheres realmente de oração, né, em meio a adversidades, em meio a vales, e saber que, né, o Senhor, ele com certeza, ele faz milagre, ele opera o impossível sobre as nossas vidas, e nós entender que a oração, ela é chave, ela é instrumento que realmente da nossa comunhão. E lembrar que obediência, né? Não somente a palavra, mas realmente uma obediência sincera do nosso coração ao nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, forte essa palavra, tá? Essa passagem de Ana, a gente ouve muito, né? As ministrações dela e todas as vezes que alguém ministra, o Senhor ainda fala através dessa mensagem. Eu vejo que Ana, ela aprendeu a entregar. Na verdade, ela aprendeu a encarar a esterilidade. E também aprendeu a receber a fertilidade do Senhor. Para você ver que foi a mão do Senhor mesmo que fez tudo isso, que só se fecha aquilo que está aberto. Então aí há uma prova realmente que foi o Senhor que fechou a madre de Ana. Só se fecha aquilo que está aberto. Tá? Então o Senhor estava ensinando Ana a encarar a esterilidade para ela que ela pudesse receber a fertilidade. Ou seja, Ana foi capaz de entregar um útero vazio. E em meio a isso tudo, ela não estava vazia, né? E através dela aprender a entregar um útero vazio ao Senhor, a fez a entregar mais tarde Samuel a Deus. Deus sabia do coração de Ana. Ana não estava sendo tratada pelo inimigo. Ana não estava sendo tratada por Penina. Por isso que a gente tem que andar ligado com o Senhor, porque tem provações, tem certas esterilidades em nossas vidas, não sei qual área que há esterilidade na vida de vocês que estão nos assistindo, cada um tem uma área específica, né? Mas muitas das vezes é permissiva da parte do Senhor, para nos ensinar a gerar no tempo certo, como você falou, tudo no tempo do Senhor. Às vezes a gente olha para uma palavra assim, né, falando de uma mulher estéril, né? E às vezes a gente acha que é somente o gerar filho, né? Uma questão de uma madre, né? Mas é como você falou, em diversas áreas, né? E eu até disse isso no início da live, em diversas áreas das nossas vidas, né? Quantas das vezes nós deixamos de gerar frutos na presença do Senhor, porque nós estamos vivendo em um ambiente que é estéril. Há lugares que o Senhor tem me falado, há lugares que muitas das vezes nós queremos nos diminuir para caber ou para nos inserir e que Deus já está querendo nos tirar dali há muito tempo. É um lugar que às vezes é estéril, é um lugar que não vai te gerar fruto, né? E às vezes até a nossa vida é espiritual. Nós acabamos entrando nesse processo de ser estéril nessa área. Por quê? Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler a palavra, nós não conseguimos realmente consagrar, e às vezes, assim, a gente para pensar em que o culto dia de domingo somente me alimenta, e nós paramos realmente de gerar, nós paramos, né, de entregar, e nós vemos, assim, como que Deus, ele prepara
preparam o caminho até o milagre. E também você falando aí me trouxe aqui à memória algo muito importante que eu quero aqui falar com vocês, que a infertilidade, ela é capaz de nos fazer gerar uma dependência no Senhor. A dependência, ela nos leva, né, a gerar uma dependência no Senhor. A nossa dependência tem que estar somente em Deus, somente no Senhor. E Ana, ela estava tão posicionada nisso que, para você ver que Eucana ali oferecia o de melhor para ela, né? Então ela não trocou a promessa dela por uma proposta. É o que está acontecendo com muita gente, não está ligado. Está trocando as promessas por propostas. E assim, Ana, mesmo ali, é interessante que ele não oferecia somente um sacrifício. A palavra vai dizer que ele levava 2. Eu acredito que... Mas Deus não faria somente por aquilo que ele estava sacrificando, não. Nós entendemos que Deus fez pelo posicionamento de Ana. Por aquilo que realmente ela entregou ao Senhor, né? O fruto realmente, o que Ana colheu, foi fruto de oração. É isso. Foi fruto de perseverança, né? É interessante que às vezes o ser humano acha que Deus é um Deus de barganha, né? Achando que eu vou dar de uma forma para Deus e Deus vai fazer. Ana já estava entregando algo, mas consagrando ao Senhor. Isso chama muita atenção, né, no quesito de significado. Ah, Deus, se o Senhor fizer, eu te dou isso. Não. A palavra diz bem clara que Ana consagrou Samuel. Então, é algo diferente, né? O consagrar é algo de gratidão ao Senhor. E não é simplesmente orar e falar, se Deus fizer, eu vou dar isso. Não. Deus não precisa de nada nosso para que Ele faça. E eu, às vezes, olho e paro assim, não precisa de nada nosso? Não, Deus não precisa de nada nosso material para Ele fazer. O que nós precisamos é reconhecer também realmente a grandeza e aquilo que você falou, que somos totalmente dependentes de Jesus, de Cristo, de Deus. E sem Ele nada nós podemos fazer, realmente. Se nós não reconhecermos que a graça, a misericórdia dele, nada nós podemos, nada nós faremos, né? O Espírito Santo de Deus, ele tem a forma dele agir, né, em cada vida. E nós vemos, assim, que como é bom termos o Espírito Santo de Deus. E como é bom sermos incomodados pelo Espírito Santo de Deus, né? Naquilo em que nós precisamos mudar, naquilo em que precisamos nos posicionar, naquilo em qual nós estamos errando e nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu quero fazer uma pergunta, mediante essa palavra dessa noite, eu quero fazer uma pergunta para todos nós nessa noite. Aonde estamos entregando a nossa esterilidade? Isso é muito importante. Aonde eu e você estamos entregando? Às vezes estamos entregando de bandeja para outros. Às vezes está entregando para o homem, né? E onde realmente necessitamos entregar. Às vezes entregamos a nossa esterilidade num ponto de ônibus, num supermercado, no final de um culto, em conversa com os irmãos, né? E às vezes, verdadeiramente, nós não estamos depositando a nossa esterilidade num lugar certo, que seria na presença do Senhor, né? E Ana, ela fez isso, ela fez certo. Pode ver que Ana, estava sendo ali oprimida, né? Por Penina, e ainda assim ela se manteve calada. E a gente percebe aqui que fala aqui na Bíblia. Eles subiam de ano a ano, ou seja, a luta de Ana não foi de um dia, não, gente. A gente sofre um dia quer largar Jesus. Nossa, faz aquela tempestade. É o que acontece.
Ana sofreu foi anos com a sua esterilidade. O cenário que nós vivemos hoje, missionária Letícia, é disso. Na primeira adversidade, muitos que estão querendo desistir, entregando os pontos, sabe? Isso tem sido um cenário em que eu falo como a igreja do Senhor tem vivido. É isso aí. É um tempo, eu acredito num tempo em que Deus tem chamado a igreja dele para viver uma unidade, uma união, né? Uma comunhão, né? Muito grande. Quando você fala assim, onde que nós estamos deixando a nossa esterilidade? É algo assim que queima no meu coração de uma forma. Quantas vezes nós achamos que para ser fértil nós temos que estar dentro da igreja, num púlpito, e quando saímos desse lugar, a terra se torna infértil de uma tal maneira, a esterilidade toma conta de uma tal maneira, seja em falácias, seja em atitudes, né? É muito confrontante. Eu te digo que é uma palavra que realmente nos confronta, né? Realmente. De algo que, se eu pudesse dizer hoje, como o Senhor fala comigo cara a cara, assim, como você tem se posicionado? Qual é o seu posicionamento hoje? No versículo 9 aqui, então Ana se levantou. Posicionamento. Posicionamento, eu vejo uma ação. Porque olha para você como é que é interessante. Enquanto Ana dava ouvido a Penina, ela não comia, não bebia. Tá abençoada aqui que não. Enquanto Ana dava ouvido a Penina, Ana não comia, não bebia, Ana estava ficando doente. Ou seja, eu vejo que Penina com falsas guerras. Ou seja, muitas das vezes estamos vencendo, nós estamos perdendo batalha porque estamos focados naquilo que não importa. Estamos focando em falsas guerras. Mas eu louvo a Deus que Ana, por mais que ela estivesse indebilitada em todas as áreas da sua vida, ainda assim, Ana, por um momento, ela acordou. Que é onde o versículo 9 fala, que fala, então ela se levantou. A Ana comeu e bebeu e se levantou e foi ali. Entregar a sua esterilidade no lugar certo. Se derramar no lugar certo, né? E confronta. Porque nós, diante das adversidades, quantas das vezes nós somos tomados pelas nossas vontades carnais e não nos posicionamos. Quantas das vezes a ansiedade tem roubado cenários, tem roubado crise de ansiedade, né? Laços de depressão que tem tomado, né? A gente vê hoje tantas doenças da alma, né? E você vê que Ana ficava em silêncio. Então, se Ana ficava em silêncio, ela não rebatia, isso nos apresenta uma guerra muito grande no maior campo de batalha que nós temos. A mente. A mente. A gente vê, né, que ela estava numa batalha tremenda, porque a luta de Ana não era só física, não era só um útero vazio. Não, mas também era espiritual, emocional, né? Então você vê que Ana foi valente. Se manteve firme, né? E é aquilo que nós vemos, né? Na doença física, o médico ainda pode receitar algo, né? Mas na doença da alma, o único que vai é somente Jesus Cristo. Só Ele é quem tem o remédio. É só Ele é quem tem ali o bálsamo realmente para curar, né? É onde a mão do médico não vai, somente a mão de Deus vai. Tá, a live tá, sumiu o som. Voltou agora? Agora sim. Glória a Deus. Estava falando como que o Senhor falou conosco através dessa palavra, né?
Amém. Com Então, certeza. eu falo mais uma vez aqui, se houver alguém aí do outro lado que esteja nos ouvindo ou que ainda vai nos ouvir, né? Eu quero perguntar novamente, aonde você tem entregado a sua esterilidade? E se cair, gente, porque tá piscando a luz aqui, tá? Tá armando chuva aqui. E que Deus, através dessa palavra, através desse momento, quando nós paramos aqui, Deus possa ter falado, possa ter alertado, porque eu creio que o Senhor, ele não faz nada por acaso. Eu não creio em coincidência. Eu sempre falo que tudo que eu marco não é na minha agenda, é marcada primeiramente na agenda do Senhor. Então, se você está aqui, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Amém. E eu creio que o Senhor está falando. E Ele está perguntando, aonde estamos entregando a nossa esterilidade? Será que verdadeiramente queremos viver a vontade de Deus? Será que nós focamos tanto em nós mesmos que esquecemos da vontade do Senhor? Sabe o que eu acho mais lindo nessa passagem, Nayara? Que seu nome é Nayara ou Naira? Porque eu tô te chamando de Nayara. Naira. É Nayara? Não. Naira. Naia. Naira. Naira. Ah, é Nayara. Meu Deus, agora que eu me liguei aqui. Eu acho lindo também nessa passagem, Naira, que por mais que Ana viveu esses processos da esterilidade, ela nunca deixou de ir ao templo. Não. Ela nunca deixou de fazer aquilo, ela nunca deixou de servir ao Senhor. E ao Senhor. Ela passou por todo o processo. Até porque o Senhor precisava prepará-la, porque a gestação dela não seria uma gestação natural. A gestação dela seria para glorificar o nome do Senhor, porque Ana gerou Samuel. Samuel não é qualquer homem, não é qualquer bebê, não é qualquer criança, não é qualquer gestação. Samuel foi um profeta, o último juiz. Samuel tem um livro dentro da Bíblia. Foi ali, levantou a Davi, né? Como rei. Isso aí. E Então, nós, tantas coisas, isso né? mostra que a nossa vontade é muito menor do que a vontade de Deus. Se Deus também não tivesse dado a Samuel ano, ele continuaria sendo Deus. É aí que vem, se verdadeiramente adoramos a Deus, E o serviço. pelo que ele é, ou somente pelo que ele faz. Ana não cedeu aos desejos da carne, né? Não. Não cedeu aos sentimentos que ela tinha, mas ela foi. Eu vejo isso como uma ação do Espírito Santo na vida de Ana. Porque ela entregava, ela orava ao Senhor, ela orou ao Senhor, né? E a Bíblia vai dizer que depois da oração ao Senhor, mesmo ali quando ela foi afrontada ali no templo, né? Que ele viu e achou que ela estava embriagada, ele também disse algo profético para ela, né? Que ela poderia ir em paz, né? Que o Senhor, né? Que o Deus de Israel lhe conceda o que ela havia pedido. E aí nós vemos que ela seguiu o seu caminho e comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Então é algo que assim, quando ele fala, vai em paz, não é simplesmente só ir ou confiar numa palavra, né? E o semblante de Ana ali muda, né? Algo já dizia em seu interior, né? Que aquilo, acredito eu, né? Que o Senhor faria algo em favor de Ana. E ele fez, né? Ele escutou a oração e no meio de um silêncio tão grande de anos, né? Veio resposta. Isso faz para nós. Que mesmo em meio a orações, as nossas orações silenciosas, com certeza, barulho no céu. Com certeza.
Maravilha. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém. Obrigado, Nara, por conceder aí esse momento, essa sua disponibilidade de estar aqui, né, de trazer a palavra. Muitos não dão valor, né, esse momento, uns passam por aqui, olha, quando vê que é a palavra de Deus, desdenham, vão embora. E outros chegam, ficam, outros chegam, são alimentados, e assim, né, sucessivamente. Mas nós não podemos deixar de vir aqui, num lugar onde é proclamado tanta destruição, tanto ódio, tanta persividade que nós não podemos deixar de vir aqui usar essa ferramenta para ministrar a palavra do Senhor. Não é sobre nós, é sobre o reino. Então a gente tem que tirar, assim, esse tempo, essa disponibilidade para a gente fazer o ID do Senhor. E essas lives, elas têm alcançado pessoas depois têm chegado, sabe, até a mim aqui, falar, Letícia, como Deus falou comigo, como Deus trouxe respostas. Às vezes, já passou dias e pessoas ainda estão assistindo a live, né, ainda estão ali ainda, então vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar gravado lá no YouTube, para vocês voltarem depois e ouvirem. Às vezes tem alguma coisa que vocês querem ouvir de novo, volta lá, ouçam de novo. E eu louvo a Deus, tá? Pela sua vida. Muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade. Pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Nós não somos pregadores itinerantes, né? Mas aquilo que o Senhor, né, colocar em nossas mãos, aquilo que o Senhor, né, nos levantar para fazer, nós reconhecemos que toda honra, toda glória seja dada a Ele, né? E saber que a gente pode desfrutar, né, de orações respondidas do Senhor, e a gente ser também, né, fruto de oração, né? Se hoje eu estou aqui, eu sou fruto de oração. Se o meu esposo hoje está aqui, foi fruto de oração, né? Lucas é milagre do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se eu estou aqui, foi muita oração também, né? Porque há 13 anos, né? Vamos dizer, o Senhor teve de misericórdia com a minha vida, né? Ele me tirou de lugares realmente, e hoje eu falo assim, hoje eu posso dizer que eu vivo respostas de oração, né? E o como que é tão bom, né? Poder servir a esse Deus tão grande. E acredito que em breve testemunhos maiores virão, né? Que a nossa oração, eu creio que em breve também será fruto e será testemunho, né? Para a gente estar contando. E que outras vidas também sejam alcançadas, né? Que esse é o nosso, e é o que nós somos chamados, né? E eu acho que a gente pode anunciar algo aqui, não pode? Pode. Eu vou deixar para você. Então, gente, a novidade que nós temos que já estamos aí alinhando a data, né? Eu sei que é no mês de março agora. Eu estarei em Minas e vou aproveitar que eu estarei em Minas, né? Nós vamos fazer aí uma conferência do Geração de Esther, né? Era nome de Jesus. Então, você mulher que já está aqui, você já está convidada para participar, fazer sua inscrição com a gente, participar desse momento ali glorioso, onde a presença do Senhor vai ser notória naquele lugar. E todas as vezes que eu me levanto a fazer esses eventos, eu falo com o Senhor. Pode não ter nada lá, mas o que não pode faltar é a presença do Senhor. E eu louvo a Deus que esses anos de projeto, o Senhor não tem me abandonado, o Senhor tem estado ali juntamente conosco, fazendo ali, acontecendo. E há pouco tempo até o Senhor disse para mim, através de um servo dele, que ele tem feito até aquilo que eu não vejo. Glória a Deus. Tem coisas que não tem necessidade de eu ver. Porque a honra e glória não é nossa, ela é do Senhor. Ele tem feito coisas grandes em nosso meio que nem eu mesmo, humanamente falando, eu consigo ver.
E eu louvo a Deus por isso. Então, fervedor aí, região, as mulheres, façam caravana, convide aí as amigas, vamos para esse momento aí maravilhoso. A gente vai começar a alinhar aí em reunião, como vai ser feito, o que vai ser melhor para a gente poder receber vocês com muito carinho ali conosco. Tá? Você que está aí na live, que queira também fazer parte da equipe, que eu preciso de uma equipe de mulheres posicionadas. Falei, missionária, eu quero participar, eu quero ajudar vocês ali em alguma coisa. Gente, vamos embora. Estamos juntas, tudo é em prol do reino de Deus. No Geração de Esther não há competição, não há ninguém maior ou melhor do que ninguém, somos todas iguais. Servimos da mesma forma, com muito amor e carinho, com muito respeito. E não só em união, mas eu aprendi que união é totalmente diferente de unidade. União, nós estamos aqui unidas, mas a unidade é o mesmo propósito. Né? Então, a Geração de Esther, nós temos unidade, é o mesmo propósito, o mesmo foco. Qual o foco, missionário? O reino de Deus. Almas, mulheres curadas, mulheres saradas. Né? E todo ano eu dou um tema para o Geração de Esther. O ano passado foi mulheres posicionadas para viver um propósito. E esse ano, até a Ana mesmo, ela se encaixa aí nesse novo tema, que é os bastidores da transformação. Mulheres comuns a mulheres extraordinárias. Eu quero que você, mulher, entre ali no Geração de Esther, com a presença gloriosa do Senhor naquele lugar, que você entre com o seu coração aberto, sendo uma mulher comum, uma mulher estéril, uma mulher anônima, mas você vai sair de lá gerando, você vai sair de lá uma mulher extraordinária em Cristo, que o Senhor venha mudar a sua história, o Senhor ele venha te levantar, te posicionar assim, como Ele fez na minha vida um dia. Eu já estive lá fora, o Senhor me permitiu, eu já questionei o Senhor muitas das vezes antigamente, por que eu nascida num lar cristão, num berço evangélico, o Senhor me permitiu ir lá fora, e hoje eu entendo que foi necessário eu experimentar lá fora e ver que não tem nada de bom lá fora, não tem nada que possa me agregar ou somar na minha vida em todas as áreas. E quando eu percebi que a minha dependência não estava em nada lá fora, mas que ela estava somente no Senhor, o Senhor me resgatou, o Senhor me trouxe para de novo aos seus braços, eu estou aqui servindo Ele. E um dia eu me questionei, para que eu estou na sua presença? Para que eu sirvo? Eu não sei nada. Eu não sei fazer nada. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Ah, mas eu me comparava às pessoas. Ah, eu não vou pregar porque fulano prega bem. Eu não vou fazer isso porque fulano faz melhor. Eu já fiz esses questionamentos. Até entender o propósito de Deus na minha vida. O Senhor falou profundamente, não é sobre você. É sobre o reino. E eu tomei uma decisão e me levantei. Então hoje eu estou aqui. E eu não sou egoísta. Eu não vou guardar só para mim aquilo que Deus faz, não. Eu quero dividir com você. Eu quero ver você uma mulher despertada. Por que Geração de Esther? Uma geração. A palavra já diz. Enquanto eu estiver aqui na terra, enquanto eu estiver servindo a esse Deus, eu quero levantar uma geração de mulheres posicionadas, mulheres que estão vivendo bastidores, mulheres... Quantas mulheres estão no bastidores, Naira? Você, eu, não temos fama. Não precisamos dela, né? Estamos nos bastidores, vivendo e presenciando os milagres de Deus. E nós temos que compartilhar isso e levantar uma geração de mulheres atrás de um exército de mulheres posicionadas. Eu quero que essa geração de Esther em Fervedouro seja um divisor de águas para essa cidade. Jesus, eu creio. E vai levantar mulheres para ministério, mulheres que têm dons, estão, talentos estão guardados. E tem vergonha, tem medo. O medo está paralisando essas mulheres. Não estão servindo nas suas igrejas, não estão servindo nas suas congregações, por medo. E a tua liderança espera você, mulher, posicionada ali, servindo na casa do Senhor, servindo ali na sua comunidade, servindo na sua cidade.
né? Eu fui criada há muito tempo aí na área em Fervedouro e eu creio que não foi à toa que o Senhor está me levando a esse lugar, porque é um lugar que conta a história da minha mocidade, né? Eu estou com 40 anos, vou fazer 41 esse ano, né? E eu passei por aí na minha mocidade, né? Eu morei de Fervedouro dos meus 7 anos até meus 17 anos eu morei aí. Passei um bom tempo aí morando com meu pai. Depois que eu fiquei, né, de maior, que eu fui, né, para outros lugares, para onde minha mãe morava. E a vida inteira eu escutei que essa cidade é uma cidade. Até me emociono porque a gente sempre ouve uma cidade pesada. Eu sempre ouvi isso. Mas eu quero declarar que não, Fervedora do Senhor. Aleluia. Esse lugar é do Senhor, aonde Satanás tem decretado morte na vida de pessoas, de casamentos, de famílias aí, o Senhor vai nos permitir, no nome dele, declarar vida. Em nome de Jesus, fervedora do Senhor, Satanás não tem poder sobre este lugar, não. E é tão interessante esse projeto que eu nem conhecia, né? Nada. E no dia da live que a Tainara, né? Estava ministrando a palavra. Quando você falou do Geração de Esther, que Deus ia preparar, aquilo eu vi na live, já ardeu no meu coração e eu falei assim, Tainara, eu mandei mensagem, falei, Tainara, é algo assim de Deus, meu coração já queimou para preparar. E eu falo assim, hoje o local ao qual o Senhor tem preparado para que o nome dele vai ser glorificado, já está sendo glorificado ali. Glória a Deus. Desde quando o Senhor preparou aquele lugar, né, que ele entregou, confiou, né, fruto de muito trabalho, realmente, né, nosso, meu esposo, né, nosso propósito, a gente sempre falou, aquele lugar não seria alugado para que fosse levadas bebidas ou que fosse sinônimo de algum sistema mundano ou alguma coisa assim, mas que seria um lugar onde pessoas passariam momentos felizes ali, realmente, né? E assim, aquele lugar, né, ali, vidas já foram batizadas naquele lugar, passaram pelas águas ali. Então vejo um propósito de Deus muito grande naquele lugar. Agora você dizendo sobre falar sobre vida, né? O Ministério de Louvor a qual nós servimos, né? Ministério Vida. E esses dias a gente teve uma reunião de alinhamento. Nós declaramos que o ano de 2025 nós não ficaríamos realmente nesse ambiente de esterilidade, mas que nós iremos frutificar. E nós colocamos isso como um tema central para as nossas vidas, né? Que é através do louvor, né? Que também é uma pregação. Então eu vejo assim, Deus preparando tudo, Deus fazendo tudo conforme a vontade dele. E assim, eu já entrei em contato com você sem conhecer, né? E já disse, né? Que o espaço ali. E que Deus prepare, né? Mulheres realmente que necessitam, que precisam, né? E que vem estar alinhada com esse propósito, né? Não será apenas mais um dia de culto normal, né? Acredito, né, que essa conferência com certeza vai ser um divisor de águas realmente na vida, não somente de quem virá, mas até no nosso, que é como você diz, já estamos nos bastidores trabalhando, né? Sim. E a gente sempre fala, não é por nós, mas é por Deus, é pelo amor à obra, para que o nome de Deus seja glorificado. E assim como nós somos alcançados, né? Que outras pessoas também sejam alcançadas por esse amor, né? Esse sacrifício de cruz ali que o Senhor teve com a nossa vida. Esse amor incondicional, que hoje nós podemos ser chamados de filhas de Deus. Verdade. Né? E não há privilégio maior, né? Você falou sobre frutificar.
Não sei se você viu, o ano passado, né, eu fiz a conferência, o tema era raízes curadas, frutos expostos. Então, para a gente frutificar, para a gente crescer, né, para a gente evoluir em todas as áreas da nossa vida, precisa as raízes estarem curadas. Então, por isso que muitas das vezes coisas não são, não tem aquela fertilidade pelo fato das raízes estarem adoecidas, né? E onde também é uma geração de fé também, que é um propósito que o Senhor tá me levando, né, a trabalhar com essas questões, porque não adianta você trazer pessoas se você não prepará-las. Né? É o que está acontecendo. Tem muitas pessoas despreparadas em lugares que não deveriam estar. Porque estão doentes. Quantas pessoas estão em cima do altar do Senhor doentes? Emocionalmente falando. Dentro da igreja. Dentro da igreja estão doentes. Porque fazendo uma placa de religiosidade. A Bíblia fala que nós somos compostos de três. Corpo, alma e espírito. Às vezes estamos ali alimentando, eu já fiz muitas das vezes, alimentava o meu espírito, mas a minha alma estava doente, eu não estava cuidando da minha alma, da minha mente, dos meus sentimentos, do meu emocional. Aí você vai no médico, você toma um remédio para sarar aquilo, você vai lá na igreja, cuida. Aí tem pessoas que estão lá orando e repreendendo na área espiritual aquilo que é emocional. Não. Verdade. Né? O Senhor, para você ver que antes dele trazer a cura ali, ele sempre, por exemplo, a mulher do poço, a mulher samaritana, você vê que antes do Senhor liberar a libertação sobre a vida dela, você viu que o Senhor teve que expor aquilo que causava a enfermidade espiritual dela. É ferida que você não trata. Quando eu vejo a história da mulher samaritana, ô Naira, eu vejo nitidamente Jesus como um psicólogo, como um psicanalista. Ali numa sala analítica, vamos colocar o poço como uma sala analítica, e o Senhor como um psicólogo. Você vê que o Senhor tirou ela lá das raízes, a raiz dela estava doente. O Senhor teve que tirar aquilo que estava no oculto, na escuridão, e jogar para a luz. Ou seja, para haver uma libertação. E tem muitas pessoas dentro da igreja dessa forma. Não são expostos às suas feridas. Eu não estou falando em questão de ser envergonhados, não. São pessoas que estão omitindo pecados. Estão omitindo dores. E se acham que estão curados, mas não estão. Então, são pessoas que vão se ferindo. Chega um ponto que ela começa a sangrar. E ela sangra em cima de pessoas que não tem nada a ver com as suas vidas. Então, precisamos saber. Então, geração de Esté, tenho analisado muito isso. Eu tenho orado ao Senhor que traga mulheres. Até aqui eu estou tendo um amparo aqui com algumas profissionais da área, né, psicológica, que são mulheres de Deus, são missionárias, mulheres que servem ao Senhor, né, especialistas nessas áreas. Eu estou me especializando, em nome de Jesus, em julho eu me formo, para a gente também tratar essas questões, né, para a gente abraçar não só a vida espiritual, mas a vida emocional dessas mulheres. O destravar do espiritual, às vezes, está no emocional, né? No emocional. Porque o emocional, ele não é espiritual, mas é porta para o espiritual. E a gente vê que ele vai usar a fragilidade que é em nós para atacar. E, Letícia, quantas doenças físicas estão ligadas ao emocional? Não, é tudo feito emocional, gente. Então, as pessoas têm, infelizmente, tem muito preconceito dentro disso. Sabe? Mas a gente tem que quebrar esse tabu. A gente tem que, sim, levar. Se o Senhor nos permitiu essa ferramenta de podermos trabalharmos com as pessoas, de levar um alívio, né, para elas, de encaminhar. Sabe o que acontece? Gente, é incrível o que o Senhor tem feito. Então, o Geração de Sé está trabalhando para isso, gente. É um projeto que ele não é meu, ele é do Senhor. Para vocês verem que o Senhor prepara tudo. Ele prepara pessoas, ele prepara lugar, ele prepara tudo. Gente, o Geração de Sé não tem caixa. Não tem fins lucrativos, eu não tenho dinheiro. Ah, Letícia, não tem, gente. Você fala, tem R$1 para fazer a Geração de Sé. Mas, Nário, o Senhor prepara tudo, o Senhor leva pessoas lá e abençoa, e acontece. Igual o Senhor falou comigo um dia, debaixo de uma árvore ali, foi até quando eu dei o tema, né, da conferência do ano passado, o Senhor revelou debaixo da árvore ali, num devocional com ele, o Senhor falou.
Ele mandou olhar para uma castanheira maravilhosa que tem ali, próxima à entrada do condomínio, nele, e falou, olha para essa árvore. Eu olhei para aquela árvore ali, o Espírito Santo falou, o que mantém essa árvore de pé? Eu falei, as raízes. E o Senhor falou fortemente comigo, cuida das raízes, que dos frutos, que dos galhos, que das folhas, cuido eu. Então, eu só me preocupo com a parte espiritual. Mas o resto, o Senhor prepara tudo que é físico aqui na Terra, o Senhor prepara. Então, esse projeto do céu, ele tem preparado, sabe? E aí, fervedor não será diferente. O Senhor vai preparar tudo bem receber com muito amor e carinho essas mulheres. A gente vai começar a divulgar. Já estou começando a fazer os convites das pessoas que estarem presentes conosco, né? Mulheres de Deus que estarão ministrando a palavra do Senhor lá naquele lugar. Vai disponível, com o seu coração aberto para ouvir, para receber, né, da parte de Deus, mas também entregar a sua adoração ao Senhor, entregar o seu Samuel lá no altar do Senhor, porque eu creio hoje, que a partir de hoje, mulheres irão gerar e vão chegar nessa conferência e vão entregar o seu Samuel diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Né? Nós vamos fazer essa divulgação muito em breve, em nome de Jesus, e vai ser bênção. Eu quero te agradecer, Naira, né? Também por essa disponibilidade, né? De abrir, né? Ali é sua casa, né? É sua casa. Não, fala assim, sua casa que o Senhor preparou, né? Para você ter um lugar, né, particular ali, é um lugar, né, íntimo de vocês ali. É a sua casa, sua segunda casa. Então, eu louvo a Deus, né, por essa disponibilidade de abrir ali aquele lugar, né, para isso ali. Nós estaremos ali consagrando ali alguns dias ali antes, para a gente poder, né, tá ali realmente trazendo a presença do Espírito Santo, porque com certeza será o primeiro de muitos. Verdade, em nome de Jesus, tá? E eu quero aí recrutar mulheres aí de oração, eu preciso de intercessoras, porque geralmente nos encontros faz muita falta intercessoras, porque é uma batalha espiritual muito grande, tá? Teve encontros que teve até manifestações, tá, minha amiga? Tá? Libertações, e é forte, tem que ser mulheres corajosas aí, experientes aí, para poder nos ajudar a estar ali em posição de mão, orando, né, ali pedindo ao Senhor que venha, né, ser presente ali naquele lugar. Mas eu vou estar fazendo aí o cartaz, nós vamos estar divulgando com antecedência, para que você possa se inscrever, para a gente ter noção de a quantidade de pessoas vai estar ali conosco. A gente vai abrir aí, né, o local para inscrição, a gente vai fazer tudo direitinho e será para glorificar o nome do Senhor. Quem pode ir, missionária? Qualquer mulher que queira ir. É um projeto, gente, de mulheres, tá? Qualquer mulher que queira ir estar conosco pode. Letícia, como vai ser? Aguarde. Aguarde aí que vai ter muita coisa boa, no nome de Jesus. Amém. Tá bom? Nara, muito obrigado. Eu gostaria que você orasse aí para a gente terminar. Muito obrigada, gente, por ter ficado até esse momento conosco aqui. Eu creio que o Senhor vai continuar a falar aí no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, né? Vamos. Senhor meu Deus, Tu que és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Deus, nós queremos, Senhor, ó Deus, te agradecer por este momento ao qual o Senhor nos proporcionou, Senhor, ó Deus, ó Pai, para que a Tua palavra fosse ministrada, Senhor, ó Deus, ó Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, ela não sai, Senhor, ó Deus, ó Pai, sem direção, Senhor, ó Deus, ó Pai. Que pessoas, Senhor, ó Deus, ao ouvirem, Senhor, ó Deus, essa live, Senhor, ó Deus, esse vídeo, Senhor, ó Deus, que possam ser alcançadas, Senhor, ó Deus, ó Pai. Deus, nessa noite nós te pedimos, Senhor, ó Deus, ó Pai, que haja um despertamento, Senhor, ó Deus, ó Pai. Que nós possamos a cada dia nos posicionar, Senhor, ó Deus, ó Pai, como mulheres, Senhor, ó Deus, de oração, Deus, ó Pai. Deus, eu não sei qual a área, Senhor, ó Deus, ó Pai, que os teus filhos necessitam, Senhor, ó Deus, ó Pai. Mas nós sabemos que tu és o Deus, Senhor, ó Deus, ó Pai, que vai aonde a mão do médico não vai. Nós sabemos que tu és o Deus, Senhor, ó Deus, ó Pai, que faz milagres, Senhor, ó Deus, ó Pai, que cura, Senhor, ó Deus, ó Pai, a alma. E nós te pedimos que, Senhor, ó Deus, ó Pai, vem com o teu bálsamo nessa noite, curando as feridas, Senhor, ó Deus, ó Pai. Que nós possamos a
cada dia mais entender, Senhor, ó Deus, ó Pai, que a cada dia o Senhor possa, Senhor, ó Deus, nos capacitar, Senhor, ó Deus, para fazer a tua obra, cumprir o teu ID. Deus, nessa noite nós profetizamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, a cura, nós profetizamos a libertação, nós profetizamos o milagre, Senhor, ó Deus, ó Pai, nós profetizamos vida onde não tem, Senhor, ó Deus, ó Pai. Tu és o Deus que provê um maná em meio ao deserto. Espírito Santo de Deus, continua a falar em nossos corações, completa a tua obra e aviva a tua obra em nós a cada dia. Deus, nós somos gratos, Senhor, ó Deus, ó Pai, por cada pessoa que entrou aqui e que ficou conosco até esse momento, Senhor, ó Deus, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, ó Deus, ó Pai, possa frutificar e que corações, Senhor, ó Deus, ó Pai, ao ouvirem esta palavra, Senhor, ó Deus, ó Pai, possa estar, Senhor, ó Deus, como terra fértil, Senhor, ó Deus, ó Pai. E que essa semente, Senhor, ó Deus, ó Pai, aqui lançada, possa, Senhor, ó Deus, ó Pai, germinar e ter frutos. É o que nós te oramos nessa noite, agradecidos por tudo a qual o Senhor tem feito, pelo que ainda há de fazer, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Fica na paz do Senhor. Fica na paz. Deus abençoe. Tainara. Tá a paz do Senhor, Lucas aí. Obrigado. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida do Solange, ó. Um grande beijo. Solange esteve aqui conosco, gente. Solange é da minha época aí, é da minha infância. Solange me conheceu também, né, Solange? Fez parte aí da minha turma ali, a Tainara. Vocês são bênçãos na minha vida. Gente, ó, um grande beijo. Fica na paz do Senhor. Fica na paz. Deus abençoe. E até breve. Amém. Tchau, tchau.